Essa análise que eu vou trazer para vocês agora é totalmente diferente. Muito diferente de qualquer outra que eu já tenha feito aqui no canal. Porque a gente está diante de um momento único, singular, em que tudo pode mudar em um piscar de olhos, em um estralar de dedos. E o curso da história do Brasil pode ser alterado pela coragem de um único homem. Olha aqui. No dia 5 de agosto, publicamos um vídeo analisando tecnicamente a abertura da investigação da seção 301 pelos Estados Unidos contra o Brasil. Naquele momento, eu prometi que manteria vocês informados sobre cada desenvolvimento significativo desse processo. E ontem, exatamente no prazo final estabelecido pelo USTR, o governo brasileiro protocolou sua resposta oficial. O documento de 91 páginas, assinado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, revela a estratégia defensiva escolhida pelo Brasil para enfrentar as 5 alegações americanas. A resposta brasileira foi estruturada em uma tentativa de descredibilizar a investigação americana antes mesmo de apresentar qualquer defesa substancial. E justamente por isso a gente precisa fazer uma análise técnica cuidadosa dessa resposta. O documento é categórico em afirmar que o Brasil reitera sua posição de que a seção 301 é um instrumento unilateral inconsistente com os princípios e regras do sistema multilateral de comércio. O Brasil não reconhece a legitimidade de investigações, determinações ou potenciais ações retaliatórias tomadas fora do arcabouço legal da OMC. Em outras palavras, essa posição representa uma tentativa de desqualificar integralmente o processo iniciado pelo órgão americano. A experiência histórica mostra que países que adotaram estratégias similares frequentemente enfrentaram uma aplicação mais rigorosa das medidas americanas. O Ministério das Relações Exteriores brasileiro estabelece condições claras. A participação brasileira no processo se dá em espírito de diálogo e de esclarecimento de fatos e não constitui reconhecimento da validade ou jurisdição do procedimento. Esse linguajar jurídico faz com que o Brasil possa participar do processo, mas sem legitimar a autoridade americana para isso. E, na prática, pode ser interpretada pelos americanos como resistência a uma cooperação efetiva. Do ponto de vista prático, a seção 301 é um instrumento legal americano que opera independentemente do reconhecimento de outros países. Contestar a sua legitimidade não impede a aplicação e pode reduzir espaço justamente para uma negociação construtiva entre as duas partes. Novamente, olhando para a história, países que focaram em contestar o processo, ao invés de fato apresentar defesas substantivas contra as acusações que sofriam, geralmente tiveram resultados muito menos favoráveis nas decisões finais do órgão americano. Mas vamos analisar de fato como que o governo brasileiro respondeu a cada uma das 5 alegações principais. O que chama atenção na estratégia adotada é o uso frequente de formulações retóricas e uma escassez gigantesca de dados objetivos, que de fato podem ser verificados pelos investigadores americanos. E isso a gente vai ver no ponto a ponto. Por exemplo, sobre o PIX, a resposta brasileira utiliza uma estratégia de equiparação internacional. Diferentes governos estão tomando a iniciativa de fornecer a infraestrutura para pagamentos eletrônicos instantâneos, incluindo a União Europeia, a Índia e os Estados Unidos. Inclusive, o Federal Reserve dos Estados Unidos, em particular, introduziu recentemente o FedNow. Na verdade, tem mais de 2 anos. O Brasil afirma que a administração pelo Banco Central garante neutralidade ao sistema e que não há discriminação contra empresas americanas. São declarações categóricas, mas o documento não apresenta métricas sobre a participação de mercado de empresas estrangeiras antes e depois do PIX, nem dados sobre redução de receitas de processadores americanos. O FedNow não é o único sistema, apesar de ser do governo, tem diversos outros sistemas similares e concorrentes pela iniciativa privada, coisa que não acontece com o PIX no Brasil. Agora, sobre as redes sociais, a defesa do Brasil é ainda mais curiosa. Sobre as decisões judiciais que afetam diretamente as redes sociais, a defesa fala que a imposição de multas e medidas coercitivas é padrão do Estado de Direito adotado pelo Brasil, assim como ocorre nos Estados Unidos, e que as regulamentações regulam a responsabilidade jurídica de todas as empresas, independente de sua origem. O documento repete várias vezes que as normas são universais e não discriminatórias, mas não fornece em momento nenhum dados sobre quantas empresas nacionais versus as empresas estrangeiras foram efetivamente penalizadas, ou valores de multas aplicadas comparativamente, ou até mesmo estatísticas sobre o cumprimento de ordens judiciais por origem da empresa. A estratégia acaba focando em princípios muito abstratos e evita uma análise quantitativa dos impactos dessas medidas, ou seja, das decisões judiciais sobre as empresas americanas em relação às redes sociais, ou seja, de fato não fala qual é o impacto que causou para as empresas americanas. Outro ponto importante era sobre a propriedade intelectual. Aqui a defesa afirma que o Brasil empreendeu reformas legais
regulatórias e institucionais significativas e conseguiu obter melhorias significativas no processamento de patentes. O termo significativas aparece repetidamente no texto, como a gente leu, mas sem especificação do que constitui ser significativo. O documento menciona redução no tempo de análise e implementação de políticas de combate, porém não apresenta percentuais de redução, comparações temporais específicas ou dados sobre apreensões e condenações por pirataria, por exemplo. Na prática, empresas americanas e até mesmo brasileiras enfrentam uma espera de anos para de fato conseguir fazer o registro de uma patente no Brasil. São apenas afirmações desse progresso, mas sem evidências factíveis que permitem aos investigadores americanos verificar a efetividade das medidas que estão sendo alegadas pelo governo brasileiro. Pior ainda são as questões ambientais. Quanto ao desmatamento, a resposta estabelece que as ações ambientais não constituem restrições comerciais e destaca o esforço de preservar o meio ambiente feita pelo governo brasileiro. O Brasil menciona marcos legais avançados, como Código Florestal e sistemas robustos de controle, mas evita apresentar dados sobre redução efetiva de desmatamento ou percentual de madeira com origem comprovadamente ilegal nas exportações ou comparações anuais de fiscalização. Até porque a gente age com vírus, números atuais são muito piores do que de anos anteriores e apresentar isso é completamente contraproducente para a própria defesa do Brasil. A defesa acaba focando em enumerar instrumentos legais que existem, mas que sabemos que na prática não são cumpridos, em vez de demonstrar resultados práticos mensuráveis, até porque infelizmente esses resultados não existem. E por último, sobre as políticas tarifárias brasileiras. Esta é a área onde o Brasil apresenta alguns números específicos, mas que, sendo bastante honesto com vocês e tendo sido tributarista no Brasil há muitos anos, a maior parte das informações a respeito disso não foi mencionada na defesa. A resposta menciona que mais de 70% das exportações americanas entram no Brasil livres de tarifas e que a tarifa efetiva média sobre produtos americanos é de apenas 2,7%. Ou seja, o Brasil quer que o governo americano acredite que os produtos importados pagam apenas 2,7% de imposto. Aqui o documento oferece alguns dados comparativos: 4,7% para produtos indianos, 3,2% para produtos mexicanos. São informações que, se verificadas de forma muito superficial, até podem fortalecer a argumentação brasileira de que não há discriminação específica contra os Estados Unidos. Mas, no entanto, mesmo nessa área, faltam muitos dados reais sobre quanto o Brasil cobra de impostos para produtos importados. Além disso, uma evolução temporal dessas tarifas, os impactos setoriais específicos, ou seja, quanto cada setor de fato sofre com as barreiras tarifárias brasileiras, ou então uma análise justamente de barreiras não tarifárias que podem afetar a competitividade americana. O que mais chama atenção é que, apesar do documento ter 91 páginas, a maior parte dessas respostas se apoia em afirmações genéricas ou então comparações totalmente retóricas, sem oferecer dados objetivos ou métricas concretas capazes de fato convencer os investigadores americanos. As 5 defesas brasileiras sofrem de um mesmo problema central: excesso de retórica e falta de evidências robustas. Ao não apresentar dados verificáveis, o Brasil entrega uma resposta que pode ser facilmente questionada pelos investigadores americanos. Isso coloca em dúvida a real capacidade da defesa de afastar as alegações da Seção 301, deixando o país em posição vulnerável para a audiência pública de setembro. O principal argumento substantivo da defesa brasileira, de fato, baseia-se em dados da balança comercial bilateral. Essa estratégia até merece uma análise técnica detalhada. A resposta destaca que em 2024, os Estados Unidos exportaram 78 bilhões de dólares em bens e serviços para o Brasil, enquanto importaram 49 bilhões em bens e serviços brasileiros, resultando em um superávit comercial de 29 bilhões em favor dos Estados Unidos. E esse foi o quarto maior superávit que tiveram com qualquer país do mundo. Este argumento, embora factualmente correto, apresenta algumas limitações estratégicas significativas. A Seção 301 não se baseia exclusivamente em déficits comerciais, mas em práticas consideradas discriminatórias ou restritivas. Países podem manter superávites comerciais com os Estados Unidos e, ainda assim, adotar práticas que os americanos consideram problemáticas para as empresas ou setores específicos. Vamos analisar um exemplo específico. Durante a década de 80, o Japão mantinha um superávit comercial significativo com os Estados Unidos, mas isso não impediu a aplicação rigorosa da Seção 301 contra práticas específicas que foram consideradas discriminatórias. O foco excessivo no superávit pode distrair da necessidade de abordar substantivamente as práticas específicas identificadas na investigação como práticas desleais. Na resposta apresentada ao USTR, o governo brasileiro contou também com a colaboração de atores relevantes do setor privado, entre eles a Confederação Nacional da Indústria, a Embraer, e diferentes associações ligadas ao comércio exterior e à propriedade intelectual. Essa participação revela um esforço para demonstrar uma unidade nacional na defesa, mas ao analisar mais de perto, fica claro que essa cooperação não foi totalmente coordenada.
ainda. A CNI adotou uma postura de defesa ampla, aliando-se ao discurso jurídico do governo de que não há práticas discriminatórias contra os Estados Unidos. Porém, no entanto, sua manifestação permaneceu genérica demais, sem oferecer dados setoriais específicos que poderiam reforçar a narrativa oficial. Já a Embraer acabou se concentrando em um argumento essencialmente setorial, a importância estratégica da empresa para a economia americana e para a geração de empregos nos Estados Unidos. Embora válido, esse ponto não dialoga diretamente com as acusações da Seção 301. As associações empresariais também contribuíram, mas de forma fragmentada, defendendo cada um seu próprio interesse, sem uma integração clara ao núcleo de estratégia do governo em si. Esse conjunto de manifestações, ainda que positivo para demonstrar que o Brasil não está isolado, expõe uma fragilidade, a ausência de uma linha mestra coordenada. Em vez de um discurso único unificado, o que se vê aqui é um mosaico de defesas paralelas, algumas genéricas demais, outras excessivamente setoriais, e essa fragmentação pode ser interpretada pela USTR como falta de consistência interna na defesa brasileira. E aqui está o ponto crítico. Os americanos tendem a explorar justamente esse descompasso. Se identificarem que o governo e o setor privado não apresentam sua posição integrada, podem argumentar que as próprias entidades brasileiras não reconhecem plenamente a solidez da defesa oficial. Em uma audiência pública, como a de 3 de setembro, essa divergência se torna ainda mais visível e pode enfraquecer o peso da posição brasileira no processo. Além disso, a gente não pode esquecer que também está aberto para empresas e institutos americanos apresentarem seus argumentos contra o Brasil, principalmente aquelas empresas que sofreram algum tipo, de fato, de restrição do governo brasileiro ou até mesmo imposição de condições que pediram a sua atuação no país. E principalmente os fatos narrados por empresas ou instituições americanas têm um peso muito forte que contrapõe diretamente o discurso do governo. Agora, quais são os riscos de fato para o Brasil dessa estratégia tomada pelo governo? A análise desses riscos precisa ser feita levando em conta não apenas a resposta oficial do governo, mas também a forma como o setor privado foi incorporado nesse processo. Como a gente viu, apesar da participação de entidades importantes como a CNI, a Embraer e outras associações empresariais, não houve uma coordenação plena entre os argumentos apresentados. E essa fragmentação aumenta a vulnerabilidade da defesa brasileira. Do ponto de vista americano, uma estratégia que combina a contestação da legitimidade da Seção 301 com defesas setoriais pouco articuladas transmite a imagem de resistência e não de consistência. E a USTR pode interpretar que o Brasil não conseguiu apresentar uma narrativa única, baseada em evidências robustas e sustentada, de forma coesa por governo e setores produtivos. Essa percepção por si só já enfraquece a posição brasileira nesse conflito. Além disso, a ênfase em argumentos retóricos demais, sem dados mensuráveis sobre os impactos do PIX, aplicação de multas nas redes sociais, avanços em propriedade intelectual, redução de desmatamento, criam espaço para que os americanos descartem a defesa como não verificado. Somada à falta de coordenação com o setor privado, essa abordagem acaba aumentando o risco de que as conclusões da USTR sejam mais duras. Em termos práticos, isso acaba significando que o Brasil pode chegar lá na audiência do dia 3 de setembro sem uma posição sólida, de fato, para negociar com os Estados Unidos. E a consequência mais provável é a abertura de margem para medidas retaliatórias ainda mais amplas, uma vez que os americanos dificilmente se impressionarão com argumentos abstratos e fragmentados. Historicamente, países que optaram por essa linha defensiva que o Brasil adotou, contestando a legitimidade da Seção 301 sem oferecer evidências detalhadas de fato, acabaram enfrentando respostas mais severas do que aqueles que apresentaram planos claros de correção. Só para se ter uma ideia e um comparativo, a resposta oficial do governo brasileiro contava com apenas 91 páginas de texto retórico. Uma investigação semelhante contra a China do ano passado, de 2024, contou com uma resposta sólida do governo chinês em um documento com mais de 3.000 páginas de fatos, dados e históricos que de fato tinham a intenção de defender objetivamente o país das acusações enfrentadas pela Seção 301. No final das contas, parece que o governo brasileiro teve preguiça de fato se defender perante os Estados Unidos. A resposta brasileira à investigação da 301 deixa clara a escolha de uma estratégia arriscada. Em vez de se apoiar em evidências concretas, em uma narrativa unificada entre governo e setor privado, o país preferiu contestar a legitimidade do processo e apresentar defesas totalmente fragmentadas. O problema é que, na prática, essa linha não impede a aplicação de medidas americanas e pode até reforçar a percepção de falta da disposição em enfrentar essas questões de forma direta e objetiva pelo governo brasileiro. O próximo momento crítico dessa história toda vai acontecer no dia 3 de setembro, na audiência pública. É ali que veremos se o Brasil insistirá nessa linha defensiva ou se buscará apresentar elementos mais concretos. O fato é que, até agora, a estratégia adotada fragiliza as chances de um desfecho favorável para o Brasil. Há algo em todos esses áudios que ninguém comentou. Jair Bolsonaro falando que ele está conversando com Gilmar Mendes, por meio de interlocutores, para resolver o problema Alexandre de Moraes. E por quê? Porque Alexandre de Moraes está sozinho na corte. Lembremos-nos,
Gilmar Mendes saiu em defesa pública de Alexandre de Moraes. Então, por que Alexandre de Moraes teria interesse em pedir à Polícia Federal, porque isso sim foi ordem dele, a Gestapo é dele, por que Alexandre de Moraes teria interesse de vazar essa informação de que ele está sozinho na corte? É porque ele está caindo atirando. O X apresentou comentários à investigação do representante comercial dos Estados Unidos sobre as ações políticas e práticas do Brasil. Só um detalhe, desculpa, Lacombe. É bom lembrar que o Brasil não tem mais embaixada. Não tem embaixador, melhor dizendo. A Maria Luísa Viotti foi aquela que levou a porta na cara. É USTR. It's too late. It's too late. Então o Brasil está sem embaixador americano, então o Brasil está com um representante do comércio dos Estados Unidos. Por isso que ele enviou isso para o representante do trade, né, do comércio americano. Desculpa. Vamos lá. Sobre as ações políticas e práticas do Brasil que podem sobrecarregar injustamente o comércio dos Estados Unidos e, em particular, as plataformas de mídia social dos Estados Unidos. Os comentários do X destacam preocupações sérias em relação à necessidade de proteção da liberdade de expressão e aplicação justa no Brasil, impactando os provedores de serviços digitais dos Estados Unidos e justificando escrutínio sob a seção 301. O X opera no Brasil desde 2012, é lar de uma das nossas maiores bases de usuários, mas decisões judiciais recentes estão minando o Marco Civil da Internet de 2014, que protegia a liberdade de expressão, a privacidade e a responsabilidade de intermediários. O X destacou em nossos comentários enviados à representante comercial que essas novas decisões judiciais, que anulam aspectos significativos do Marco Civil da Internet, ameaçam a liberdade de expressão, bem como o comércio digital dos Estados Unidos. Os comentários do X ao representante comercial dos Estados Unidos argumentam que os tribunais brasileiros estão contornando o Tratado de Assistência Jurídica Mútua entre Estados Unidos e Brasil, forçando subsidiárias locais a entregar dados e comunicações até mesmo de usuários dos Estados Unidos. Em 2023, o Supremo Tribunal do Brasil confirmou isso, ignorando normas internacionais e criando... Cliquei na quarta. E criando conflitos com as leis americanas. Não, mas já estava no finalzinho. Tá, então vou para o próximo. 3 agora. 4. Em junho de 2025. Em junho de 2025, o Supremo Tribunal Federal do Brasil decidiu que o artigo 19 do Marco Civil da Internet, a Lei de Governança da Internet do país, é parcialmente inconstitucional, lembra? O artigo 19, né? Permitindo que plataformas de mídia social sejam responsabilizadas pelo conteúdo dos usuários sem revisão judicial. Isso aumenta os custos de conformidade, incentiva a censura excessiva e coloca em risco a liberdade de expressão, inclusive para usuários dos Estados Unidos. Instamos o representante comercial a examinar essas barreiras comerciais. O Superior Tribunal de Justiça do Brasil afirmou jurisdição global, ordenando que plataformas como o X removam conteúdo em todo o mundo, e tem notícias para comprovar isso, né? Mas quem ataca a soberania brasileira é o governo dos Estados Unidos. Rapidinho, Lacombe, ele está mencionando aqui o fato de que no início a minha conta, a do Daniel Silveira, a do Bernardo Kister, a do Oswaldo Eustáquio também, se eu não me engano. Tem notícias sobre isso, depois a gente pode mostrar. No início, as nossas contas ficavam assim, era worldwide, blocked worldwide. Banida no mundo todo. Ou seja, banido no mundo todo. Até hoje, a minha primeira conta no Instagram, você não acessa aqui nos Estados Unidos. Tá banida aqui. Ela tá banida aqui. Ou seja, ela só pode ser vista na Alemanha, sabe lá Deus por quê. Mas até hoje a minha conta no Instagram tá assim, a primeira. São essas contas que ele tá tem notícias, depois a produção aí o Elon Musk Moraes manda me deu de volta a conta. Aí o Elon Musk devolveu em nível mundial, até um negócio bem feito, em nível mundial, globalmente. Aí ele devolveu a minha conta, o Elon Musk. Nisso que ele devolveu a minha conta, e eu pude conversar com o próprio Elon Musk, ele morreu de rir quando eu falei para ele do OnlyFans, da minha conta no OnlyFans. Nisso que o Elon Musk devolveu minha conta e eu bati um papo com ele no X, naquele Spaces, foi aí que o Alexandre de Moraes dobrou, né, mais uma vez a aposta e continuou fazendo isso aí que ele está falando. Mas vai lá, continua. Só para explicar para o pessoal que não está ciente. Tá. O Superior Tribunal de Justiça do Brasil afirmou jurisdição global, ordenando que plataformas como o X removam conteúdo em todo o mundo, mesmo que seja legal em outros lugares, como os Estados Unidos.
o tribunal considerou isso uma consequência natural da internet, desconsiderando o direito internacional. Isso estabelece um precedente perigoso. O X destaca esse risco em nossos comentários ao representante comercial. Desde 2020, é o último, tá, gente? O STF e o Tribunal Eleitoral, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ambos sob o comando do ministro Alexandre de Moraes, emitiram ordens secretas para que o X removesse usuários como políticos, jornalistas e até alguns indivíduos dos Estados Unidos. Essas ordens frequentemente envolvem suspensões completas de contas sem notificação ou possibilidade de recurso. Os recursos do X foram rejeitados e o não cumprimento resultou em proibições em todo o país, contas congeladas e a apreensão de $2 milhões da Starlink, da SpaceX, apesar de não haver base legal ou conexão. A questão era com o X. O efeito cumulativo tem sido uma deterioração significativa no clima regulatório e judicial para serviços digitais no Brasil, minando tanto o Estado de Direito quanto a estabilidade necessária para o comércio e investimento transfronteiriços no setor de tecnologia. Toma, desavisado, toma. Quem é que interfere, né, na soberania de quem, no fim das contas? Pois é isso. Ou seja, não adianta querer apagar o passado, não adianta querer fingir que não aconteceu. Aí. Não adianta... Facebook cumpre ordem de Moraes e faz bloqueio global de contas de bolsonaristas. Ali a data, ali. 1º de agosto de 1º de agosto, um dia antes do meu aniversário. 1º de agosto de 2020. Tem várias dessas. Tem umas com um título horrível. Em nível mundial. Uma coisa assim. A nível mundial. Em nível mundial. Sei lá como é que usa. Sabe que num dos processos, o Alexandre de Moraes tentou bloquear todas as contas com o nome Alan no mundo. Isso é bizarro. Já viu isso aí? Sabia disso? Não. Dessa eu não sabia. Aí os advogados do Facebook explicaram para o Alexandre de Moraes que ele não podia fazer isso. Que eu tava criando várias para isso. Ele pediu para bloquear todas as contas que tivessem o nome Alan. No mundo inteiro. Todo. É muito amor. Né? Eu não o culpo, eu sou irresistível, mas porque o cara é louco, né? E até hoje a gente não sabe como é que ele usava aquele @Alexandre, né? Quantos milhões, cara, de Alexandre tem no mundo? O cara era @Alexandre. Pego aqui porque já aconteceu tanta coisa aqui no grupo. Aí, a produção foi rápida. Olha lá. Banco do Brasil encerra conta de Bolsonaro nos Estados Unidos. Protocolo rígido. Compliance do Banco do Brasil fez a empresa encerrar conta de Bolsonaro. O Banco do Brasil alega protocolos rígidos de acompanhamento de movimentação. Então vamos lá. Vamos dar a gargalhada? Flávio Dino inventou de dizer que tem lei Magnitsky, que não tem essa parada, que não vale no Brasil. Então ele quer que os bancos brasileiros continuem todos ligados ao Alexandre de Moraes, né, que não vai acontecer nada com eles, que eles não serão sancionados, não vão ter que pagar multas bilionárias como o BNP Paribas, que é o maior banco da França, teve que pagar, porque fez negócios com iranianos e sírios sancionados pelos Estados Unidos, 8 bilhões e 900 milhões de dólares, como o Wingbank da Holanda, que pagou 900 milhões de dólares também por fazer negócios com sancionados. O Flávio Dino diz que não, está liberado, e se deixarem de fazer, vão ser punidos pelo STF. Vamos. Recebi a informação de um amigo, né, que o movimento nas agências do Banco do Brasil Américas, do BB Américas, são 4 agências aqui na Flórida, tem uma aqui em Orlando, na International Drive, que está uma fila quase de clientes correndo lá para sacar seu dinheiro, para tirar o dinheiro do BB e levar para um banco americano. Então, parabéns, Flávio Dino. Você começou o quebra-quebra do sistema bancário, do sistema financeiro do Brasil. Não tem como nenhum banco operar sem ter ligação com os Estados Unidos. O dinheiro passa por aqui. Sistema global financeiro, sistema SWIFT, não tem jeito. Então, o que aconteceu? Os clientes do BB Américas, aqui nos Estados Unidos, que é, né, o Banco do Brasil aqui, estão correndo às agências para sacar tudo o que tem
E o relato desse meu amigo é que a gerente que o atendeu está desesperada. Ela falou que não para de atender cliente brasileiro, sacando tudo que tem, esvaziando a sua conta e levando para bancos decentes, né? Bank of America, Chase e por aí vai, JP Morgan. Flávio Dino, meu irmão. Alex Soros. Então, Filho do George o que eu queria Soros. te mostrar, Max? Paga pedágio. Olha, tá ali com o Paga Randolfinho. pedágio. Que rapidinho a gente sabe quem tá por trás, né? Tá ali, ó. Randolfo Rodrigues. O. É o namorado da Fátima Bernardes? Eu ia falar que era o chifre do Bonner, mas é ele mesmo. Namorado da Fátima. O namorado da Fátima Bernardes disse que não gosta de ser chamado de namorado da Fátima Pô, mas não Bernardes. sei o nome dele. Nem eu. Eu. Então ele Aí continua passa aí, sendo passa aí. namorado Não, da calma Fátima que tem Bernardes. mais. Calma que tem mais, ó. Filho do George Soros. Vai pro lado ali. Travou aqui pra Deu gente? uma travada, deu uma travada. Aí. Não, passou. Volta. Antes dele. Aí, ó. Olha aí, com a galerinha toda do PT, mais uma. Felipe? Ele com Traveco, Felipe Santos? Isso. E quem é a outra que tem? não sei. Desconhecido. Paz. Os caras conversando com fone, mano. Pra traduzir. Ali, o Randolph, pode passar. Agora a gente sabe quem que tá financiando essa galera toda. Lembra quando teve aquele vídeo, Max, que eu falei, ó? O primeiro vídeo do Lula, do Ministério do... Que era o ministério onde participava o Rogério Marinho. Desenvolvimento Social? Ah, sim. Desenvolvimento Que era, regional, agora. que era o Desenvolvimento Bill regional. Gates. E aí o Haddad, que era o Bill Gates. Eu falei, isso aqui mostra quem é que tá por trás do trabalho do Lula e do Alexandre de Moraes. E tu sabe por que eles foram lá, né? Sabe por que Aí, ele ó. foi lá, né? Sim, pra mim, ele foi lá porque secou o financiamento do PT e ele vai conseguir outro financiamento por aí. Vai vir de outras fontes. É. Porque secou o Marcelo. SES, né? Testosterona da sala toda não passa de 50. Provavelmente. Mas tá aí, ó. Itamaraty pede 352 milhões de reais para fechar contas e cita risco de despejo em embaixadas. Isso porque o Lula queria recolocar o Brasil, né, no tabuleiro geopolítico mundial. Aí tá ali, o Mauro Vieira pediu, em ofício enviado para a Fazenda, Casa Civil e Planejamento, um crédito extra de 352 milhões para honrar compromissos de novembro e dezembro. Esse valor aqui é só para 2 mesinhos, viu? Imagina quanto você não gasta, quanto você não tem que pagar de imposto todo mês para sustentar isso daqui. E aí vem a pergunta, né? Cara, o governo Lula não sabia do que estava rolando, dos gastos. Né? Parece que o governo está indo de mal a pior. Mas enfim, sob o risco de faltar dinheiro para pagamento de aluguéis de imóveis oficiais e apoio logístico a missões do presidente no exterior. Aí você corta pro senhor Lula ontem, na plateia 100% alinhada, né? E como é que você sabe que a plateia tá 100% alinhada? Vou lhe dar uma dica. O Lula, ele costuma moldar não só o seu discurso, né, dependendo da plateia, mas também o seu vestuário. O Lula não veste vermelho quando ele tá em um lugar que é minimamente, sei lá, que minimamente não tá dominado por petistas. A maior parte do tempo, realmente, é gente 100% alinhada. Mas só quando é aquele petistão mesmo pra valer, que é uma plateia cheia de professor, sindicato, aí o Lula normalmente ele gosta de ir de vermelho. Aí ele se solta. Ele acha que ele tá jogando em casa, tá dentro da sede do PT e ninguém tá vendo. Mas talvez o Lula esqueceu que a câmera estivesse ligada e resolveu falar, né, mandar um recado pro Trump. Pro Trump, para ver se a química entre ele e o Trump melhora. A gente quer formar uma doutrina latino-americana, com professor latino-americano, com estudante latino-americano, para que a gente possa sonhar que esse continente um dia vai ser independente e nunca mais um presidente de outro país ouça falar grosso com o Brasil, porque a gente não vai aceitar. Não é uma questão de coragem, é uma questão de dignidade de caráter. Porque dignidade de caráter, vocês não compraram em shopping, vocês não compraram em free shop, vocês não compraram, vocês adquiriram no berço. É o pai e a mãe de vocês.
que deu a sustentabilidade de caráter para definir o que a gente é. E cabe a nós do governo abrir a porta para que vocês possam entrar com a energia de vocês, com a força de vocês, com o sonho de vocês e dizer: o Brasil do futuro será melhor do que o Brasil do presente. Aquele discurso que é nada com coisa nenhuma. Nada com coisa nenhuma. E melhor do que fazer o discurso era colocar ações em práticas, né? Nem o pai vai falar grosso com o Brasil. Lula, tu não tá provisionando dinheiro suficiente, pô, pra manter a estrutura básica do governo de pé. Até tuas viagenzinhas, ó, tuas missões, sabe? Não tá provisionando. O que o governo fez aí pra investir, sei lá, em defesa, soberania nacional? Tu baixa a cabeça pra ONG, Lula. E tu quer falar do que nem presidente vai falar do Brasil? Tu baixa a cabeça pra ONG. Tu é uma marionete no final do dia, sabe? E você vê a plateia aplaude. Como se ele estivesse falando alguma coisa que faz sentido. Aí ele grita, obviamente tá falando do Trump, tá falando grosso com o Brasil, na América Latina, tá falando da Venezuela também. Aí o mesmo Lula que canta de galo é esse aqui, ó. Lula pretende fazer apelo a Trump para que não intervenha na Venezuela. Assim, cara, qualquer pessoa em sã consciência sabe que é muito mais efetivo, se existir alguma chance do seu apelo ser ouvido, essa chance existe se você fala do jeito certo, com jeitinho, colocando na mesa de forma coerente, racional. Agora você vai para um evento, lacra, ofende, xinga, faz, acontece, bate no peito, aí depois você quer falar com a gente, não, cara, e aí não vai lá não. Não quer resolver nada. Lula não quer resolver nada. Lula só joga pra plateia. Aí tá ali, para governo brasileiro, a intervenção militar americana na Venezuela irá desestabilizar toda a região, criando um cenário mais propício para as atividades narcotraficantes. O governo Lula tá preocupado com o tráfico, é? É o governo Lula, é? Tá bom. A Renata comenta, né? É esse o presidente que a Faria Lima aposta para mudar o cenário tarifário? O mercado não acredita em um governo que trata a ditadura como vizinho e narcotraficante como tema diplomático? Esse governo, obviamente, tem muito apoio com as camadas mais populares que não se informam sobre política, né? E, enfim, porque muita gente ainda segue sendo lobotomizada pela Globo, manipulada pela Globo, desinformada pela Globo. Teve a cena nos últimos dias da novela Vale Tudo, que você se questiona, né? Parece que não foi aleatória. Parece que houve aí algum interesse. E isso aí ganha contornos maiores quando você observa, né, a quantidade de verba de publicidade que o governo gasta e onde estava a autora da novela? Quem escreveu a novela? Onde ela estava? De qual lado ela joga? Será que é igual a Glória Pérez, que é de direita? Ou será que é mais de esquerda? Bom, mas primeiro vamos ver aqui, né? O Clark postou. Assim como eu, muitas pessoas não assistem as novelas da Globo. Mas olha comentar o curioso. Ontem, na novela Vale Tudo, houve uma cena claramente pró-campanha de Lula, exaltando a tal soberania nacional. A conversa entre os personagens, a Ivan Bartolomeu, parecia uma propaganda oficial, elogiando o país e repetindo o mesmo discurso usado pelo Planalto depois das sanções impostas, né, pelo Trump. Vamos aqui ouvir esse discurso primeiro. Aí depois eu quero mostrar para vocês onde estava a autora da novela. E a gente pensa assim, será que isso afetou alguém diretamente? Será que fez mal a alguém? Não, então não é corrupção. Não é assim, né? Olha, meu filho, te ouvir falando assim me dá sensação de ter cumprido o meu trabalho como pai. A gente nasceu no melhor país do mundo, filho. A gente precisa ajudar esse país a ter tudo o que ele pode ser. Quando eu fico pensando que o Brasil é bom em tanta coisa, não estou falando só de natureza ou quantidade de recursos. Estou falando da quantidade de comida que a gente exporta. A produção de energia limpa. O Brasil exporta avião, exporta futebol, música, cinema e marketing. Não tem uma agência de propaganda no mundo que não tem um brasileiro. Na maioria das vezes, não tem tido, viu? Eu fiquei impressionado com a pesquisa para o livro, sabia, pai? Sem falar do sistema de saúde do Brasil. Se você for nos Estados Unidos quebrar uma perna, por exemplo, se você não tiver dinheiro para pagar a ambulância, você não chega nem no hospital, pai. Uma ambulância custa $400, que é isso? R$2.400.
E o nosso sistema bancário, a urna eletrônica, isso tudo é tecnologia brasileira. E o senhor viu que tiveram os cientistas brasileiros que descobriram um medicamento lá, né, que pode reverter um tipo de paralisia? Sobre isso, filho, o brasileiro precisa voltar a estudar o Brasil, para se orgulhar desse país onde a gente vive. Isso tudo investido na educação. Educação e mais educação. A gente chega lá, filho. Não dá mais pra gente ser o país do futuro, não, Ivan. Não é do Brasil ser o país do presente. As coisas eu concordo, o brother tem que estudar mesmo sobre sua história e tudo mais. Agora, exaltar algumas coisas, sabe? Pegar os Estados Unidos para ser o problema. Os Estados Unidos, você quebrar uma perna. Bom, aí o pessoal foi dar um bisu, né? Olha só que bacana. Depois da polêmica, o capítulo final da novela da Globo, recheado de propaganda sobre soberania, a SECOM correu para negar qualquer ligação com o governo. Não, a gente não tem nada a ver com isso. Mas, em eventual desculpa, o governo Lula aumentou em 360% os gastos com publicidade. A roteirista, eu falei autora, né? Não. Roteirista Manuela Dias esteve recentemente no Palácio do Alvorada, tirando fotos com Lula, né? O próprio Lula fez um post elogiando a novela. Foto com a Janja. O ministro Wellington Dias também fazendo postagem, né? A Globo sempre teve um histórico de se alinhar ao poder, menos com Bolsonaro, porque não havia nenhuma verbinha. Agora, com o dinheiro público jorrando de novo, né, o namoro voltou. Aí tá ali, né? Veja como são as coisas. Nada do que a Globo faz é aleatório. Nada do que a Globo faz é aleatório. Então, apoio a Lula, né, não é um apoio gratuito. Aí, vamos lá. Lula deve indicar nos próximos dias o Messias, o que não melhora em nada o cenário brasileiro. Eu quero falar sobre isso com vocês. Vocês verem a tese do Messias, a tese do doutorado dele. O meu doutor, viu? Respeito o doutor Messias. E aí o Barroso, como sempre, né, tentando lacrar, no seu último ato, resolveu copiar a Rosa Weber. Como tá ali resumido já na manchete de CNN, né? Barroso vota para descriminalizar aborto em último dia como ministro. Ele pediu pro Fachin uma sessão extraordinária em plenário virtual para que pudesse votar antes de deixar o cargo. Aí tá ali. Ele repete Rosa Weber a escolher a ação sobre aborto, né, como último ato. Aí fomos meio que salvos, né, basicamente por intervenção divina mesmo. Acho que é tão absurdo o que está acontecendo, porque é um assunto que deveria ser discutido pelo Legislativo, mas isso também não interfere em nada, não, o Supremo decide tudo. Eu acho que pega tão mal, porque a maior parte da sociedade não concorda com isso, que Gilmar Mendes pediu destaque, aí suspendeu o julgamento. Gilmar Mendes pediu destaque, suspendeu o julgamento sobre descriminalização, logo após o voto do Barroso. Com destaque, o julgamento fica suspenso por tempo indeterminado e poderá ser analisado apenas em plenário físico. A oposição de não tem força, mas também né, ficou fora de ordem. É para fazer aqui, ó. O Supremo já tem maioria para derrubar a decisão de Barroso, que autoriza enfermeiro a fazer aborto legal. Olha que nome bonito, né? Gilmar, Zanin, Dino, Cássio, Mendonça, Moraes e Toffoli votaram para derrubar a decisão. A decisão é tão boa a decisão do Barroso que nem essa turma conseguiu apoiar. O cara é tão ativista, o Barroso é tão ativista que essa turma não conseguiu apoiar. Aí a Sarita diz, né? Os mesmos 6 ministros se manifestaram contrários à liminar de Barroso na DPF 989, que revoga a resolução do CFM sobre a sistolia fetal. A votação segue até segunda-feira. Se ninguém apresentar destaque, as duas DPF serão derrubadas. Rezemos. O CFM iria publicar uma nota, mas acho que não é mais necessário, diante da votação de já ser maioria para derrubar. CFM se posiciona contra a voto de Barroso a favor da descriminalização do aborto. A entidade diz que foco é pautar a resolução que proíbe a sistolia para abortos em 22 semanas. Parlamentares contrários ao procedimento criticaram a decisão do ministro que deixou o Supremo. Aí tá ali. O CFM falou que iria criticar, estavam pensando em publicar uma nota, mas como se formou a maioria para derrubar a decisão, achou que foi desnecessário o comunicado. O que uma pessoa ia aprontar, porque não é uma pessoa, não é um ministro supremo. Veja o ativismo desse cara. Aí a gente vai ter o Messias possivelmente sendo indicado para a vaga dele, né?
Aí você se pergunta, será que vai melhorar ou piorar? Eu acho que vai ficar a mesma coisa. Talvez para pior. Porque o Messias vai chegar, né, novo, fome de correr atrás da bola, marcar algum gol. E por que eu acho isso? Vamos por partes. Antes de falar do Messias, na verdade não era nem para começar por aqui. Ficou fora de ordem de novo, não acredito. Deixa eu ver aqui. Ficou fora de ordem. Não é que ficou fora de ordem, não. Eu não puxei aqui para frente. Pera aí, que foi erro meu. Agora vai. Por que eu acho que não vai mudar muita coisa? Dias atrás, a imprensa tinha noticiado. Supremo começa nessa terça a julgar núcleo de desinformação e pode criar jurisprudência para fake news contra as urnas. Eu acho que já seria ruim criar essa jurisprudência e falar das urnas não pode, que é fake news. Mas talvez não seja só sobre urnas. Já vai aumentando a jurisprudência. Eduardo Bolsonaro diz, né? O Supremo avança em sua agenda totalitária e cria, ou melhor, inventa o terrível crime de duvidar de um aparelho eletrônico. Claro, esses terríveis criminosos ainda tiveram a audácia de duvidar dos funcionários públicos. Que democracia pode tolerar que alguém duvide dos burocratas no Estado? Isso aí está sendo dentro, né, do julgamento desse novo núcleo da trama golpista. Vamos lá olhar aqui, está comentando sobre o caso, né? PGR afirma que narrativas falsas de núcleo da desinformação deram impulso ao 8 de janeiro. E essa é a base para você criar jurisprudência. No caso dos réus deste núcleo da ação penal, responsáveis pelas campanhas de desinformação da organização criminosa, ficou claro o impacto do seu comportamento para o desfecho violento de 8 de janeiro de 23. Foi por meio da contribuição desse núcleo de acusados que a organização criminosa elaborou e disseminou narrativas falsas contra o processo eleitoral, dando surgimento a impulso à instabilidade social ensejadora da ruptura institucional. O advogado Reginaldo Vieira de Abreu, Diego Ricardo Marques, de Reginaldo Vieira de Abreu, né, o advogado do Reginaldo, o Diego, alegou que não há provas de que ele tentou interferir no relatório do Ministério da Defesa. Onde está nos autos uma ação própria de interferência ou de tentativa de interferência? Quais atos foram praticados pelo senhor Reginaldo Vieira de Abreu para interferir nesse relatório? Inexiste, não consta nos autos. As pessoas que estão sendo acusadas de desinformação e de, por conta disso, gerar o 8 de janeiro. E aí eu acho até estranho, né? Porque assim, deram impulso ao 8 de janeiro. Aí eu fico, primeiro não conseguiram explicar quais são os vínculos de Bolsonaro com o 8 de janeiro, quais são os vínculos do Braga Neto com o 8 de janeiro, do Cid, toda aquela turma. Como foi? Já não conseguiram provar. Até a Globo comentou sobre isso. Aí, além de não conseguir explicar como essa turma tem ligação com o 8 de janeiro, agora não é mais essa turma que está por trás do 8 de janeiro. Quem está por trás do 8 de janeiro agora é esse pessoal. Na verdade, foram as fake news. Então, não é culpa de Bolsonaro também. Quanto mais eu penso, mais estranho fica. Então, vamos voltar. O advogado Melilo Diniz do Nascimento afirmou que o engenheiro Carlos Rocha, presidente do Instituto Voto Legal, que foi na época, apareceu lá com os relatórios, né, que o PL apresentou, ele apenas cumpriu o seu contrato com o PL e nunca alegou que houve fraude nas urnas. Um relatório apresentado pelo IVL embasou a ação apresentada pelo partido pedindo anulação de mais da metade dos votos no segundo turno das eleições de 22. Eu não sei qual o crime disso, mas a priori tem crime aí, viu? Não há em nenhum momento, em nenhum documento dessas 6.000 páginas, em nenhum pedaço do relatório, palavra relacionada à fraude. Ao contrário, perguntado no Senado, ainda em novembro, diz que não há fraude nenhuma. Aí você corta para bem paralela, que também envolve mentiras. Giancarlo Rodrigues e Marcelo Bormevetti são acusados de fazer parte de uma estrutura paralela da ABIN, que incluiria uma tentativa de vincular ministros do Supremo à empresa responsável por fornecer urnas. Juliana Malafaia, que atua na defesa de Rodrigues, afirmou que ele apenas encaminhou uma notícia que mencionava ministro do Supremo sem checar sua veracidade. Encaminhou a notícia. Aí aspas para advogada. É justo criminalizar a conduta de quem somente
encaminhou uma mensagem sem checar a veracidade? E é justo não criminalizar a conduta de quem efetivamente postou a notícia? Quem postou a notícia não vai sofrer nada, mas quem encaminhou vai? Porque quem postou não está denunciado aqui, né? O advogado Hassan Majid, que faz a defesa de Bormovet, afirmou que não há nos autos nenhuma mensagem na qual Marcelo Bormovet defenda ou admita uso de violência ou grave ameaça para a deposição do governo eleito e para a abolição do Estado Democrático de Direito. Não há nos autos mensagem que ele tinha conhecimento de organização criminosa que atuaria contra instituições democráticas. Não há nos autos elementos que demonstrem que Bormovet tinha consciência de que contribuía com os crimes narrados na denúncia, e a ausência de provas é tamanha que o Procurador-Geral da República, em suas alegações finais, se vale de um diálogo data vênia banal, travado entre o acusado e Giancarlo para demonstrar a anuência destes com os fatos narrados na inicial acusatória. Aí você pega esse cenário extremamente vago de acusações que aparentemente carecem de fundamentação para mudar uma jurisprudência que pode criminalizar mentiras, desinformação e tudo mais. Que no final do dia vocês sempre vão aquele sentimento, né, que vem censura por aí. Aí o Estadão hoje publica um editorial. A última tentação do Supremo. Não é que a última não, que depois dessa acabou. Não, a última sim, a mais recente. A da vez, né? A nova. O Supremo iniciou o julgamento da ação penal 2694 contra os 7 réus do núcleo 4 da tentativa de golpe, né? Que seria o núcleo da desinformação. O grupo foi acusado pela PGR de ser responsável por uma guerra informacional voltada a atacar o sistema eleitoral, autoridades e instituições. São muito graves as acusações formais, golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, deterioração, enfim. Isso aí tudo caberia à primeira turma, né? Julgar se os fatos e as provas trazidas nos autos, né, pelo parquê, a sustentam. Aí vai. O que é inquietante, porém, é que a acusação feita pelo Paulo Gonet parece se expandir para um terreno aonde o direito penal ainda não chegou. A criminalização da desinformação. A tese do senhor Gonet é de que os integrantes do Núcleo 4 teriam disseminado mentiras sobre o sistema eleitoral com o propósito de desacreditá-lo e, assim, criar um ambiente de revolta social que culminou no 8 de janeiro. A razia promovida pelos golpistas naquele fatídico dia seria o estopim para uma intervenção militar que, ao fim e ao cabo, subverteria o legítimo resultado das urnas 22. Mas, bem dito, a manipulação de informações falsas teria sido um instrumento fundamental da tentativa de golpe, isso aí no entender do Paulo Gonet. Trata-se de uma construção arriscada, para dizer o mínimo. No mínimo é arriscada. Não há, no ordenamento jurídico pátrio, né, do Brasil, um tipo penal que defina a desinformação ou divulgação de fake news como um crime. Não é crime. Ainda que a conduta dos réus seja antidemocrática, moralmente reprovável e politicamente perigosa, o fato de espalharem mentiras sobre o sistema eleitoral não basta por si só para condená-los. Mas não querem só condenar. Quer condenar e abrir jurisprudência. Ao menos até que o Congresso, e não o Supremo, delimite a fronteira entre o que é liberdade de expressão e o que é ilícito penal. Imputar responsabilidade penal com base em condutas não tipificadas, não está no Código Penal, fere o princípio da legalidade. Viga-mestre do direito penal e dos sustentáculos do Estado de Direito. Ninguém pode ser punido por ação ou omissão que a lei não defina como crime. É por isso que, numa república digna do nome, a prerrogativa de criar tipos penais cabe ao legislativo. Mas isso tanto faz, tanto fez. No Brasil de hoje, já deu, né? No Brasil de hoje vale tudo. No Congresso, discute-se um projeto de lei para regulamentar as plataformas digitais e combater a propagação de conteúdos falsos, o chamado das fake news. O fato dos parlamentares ainda não terem chegado a um consenso para votá-lo é prova da complexidade do problema. Ora, se até os representantes da sociedade, com toda a legitimidade de que dispõem, divergem sobre o que seja desinformação, não só é temerário como inconstitucional deixar essa faina a cargo de 5 ministros do Supremo. Não é nem o plenário, viu? Dessa vez. É só a primeira turma. 5 pessoas vão
podem vir a criar uma nova jurisdição. Cuidado, você pode ser preso. Na corte, contudo, aqui não veja problema em romper com a separação de poderes. Em maio, quando aceitou a denúncia contra os réus do núcleo 4, o Flávio Dino defendeu que as fake news sejam reconhecidas como modalidade de violência gravíssima, com efeitos, pasme no leitor, similares a uma facada ou a um tiro. Palavras machucam demais. Tu nunca viu, não? Vai me dizer que tu nunca viu. Sabe? Tá andando na rua, aí o cara xinga o outro, aí o cara cai no chão sangrando, até cirurgia. Tu nunca viu alguém, sei lá, sangrar depois de ter xingado. É a tese do Flávio Dino. É a mesma gravidade, é uma violência gravíssima, porque palavras machucam. Esse reconhecimento, segundo Flávio Dino, há de vir pela via legislativa ou pela via da justiça. Se o legislativo não quiser resolver, a gente resolve. Ora, não há disjuntiva nessa questão. O Supremo simplesmente não pode criar tiros penais por via jurisprudencial. Ponto. Eu acho que aqui a gente tem que salvar esse editorial, porque eu acho que o Estado não tem que ser preso. Todo mundo ser preso, porque aqui já é fake news. Como o Estadão ousa falar que o Supremo não pode fazer isso? Pra mim isso aqui já é desinformação. Já tá mentindo sobre o Supremo. A gente tem que lembrar pra mandar todo mundo pra cadeia. Sob pena de usurpar a competência exclusiva do Congresso. Brasil 2025. Vocês querem me falar que só o Congresso, no Brasil de Lula em 2025, é só o Congresso que pode criar leis? Essa turma não conhece o Supremo. Carmen Lúcia e Moraes, outros integrantes da primeira turma, já manifestaram o mesmo ânimo. Bom, se são 5 que vão decidir isso, 3 já são favoráveis, eu acho que já tá decidido então, né? Vai todo mundo ser preso. Se baseado em provas, o Supremo condenar os réus considerando os crimes previstos em lei de que foram acusados, terá cumprido seu papel. Mas vai ter que cumprir seu papel, viu, gente? Abolição do Estado Democrático, tá tudo certo. Não vai ser uma condenação injusta, vai ter cumprido seu papel. Mas se decidir condená-los com base em um conceito fluido e não tipificado como desinformação, abrirá uma senda perigosa para a democracia brasileira. Hoje, o alvo é quem espalha mentira sobre as urnas. Amanhã poderá ser qualquer um que manifeste uma opinião classificada como ilícita, sabe-se lá por quem. Por mais tentador que seja criminalizar a desinformação, isso é incompatível com a mais elementar das liberdades democráticas. Aí eu quis falar eu falei, a gente tá falando isso aqui porque é falar do Messias, que era o ponto. Eu falei, ó, eu acho que com o Messias não vai melhorar nada, vai ficar meia porcaria. Ele é tão brilhante quanto o Barroso. E eu posso provar. Sabe por quê? Porque ele bebeu do Barroso. O Messias é um discípulo do Barroso. Matéria do próprio Estadão, dessa semana. Messias defendeu em tese que ativismo judicial é parte da institucionalidade brasileira. Aí tá ali, né? O Messias defendeu que o ativismo é parte da institucionalidade brasileira pós 1988. A afirmação consta em tese apresentada em curso de doutorado na UNB, concluído em 2024, quando ele já fazia parte do governo Lula. Vamos olhar o que está nessa tese, né? Em um dos tópicos, Messias sustenta que a Constituição ampliou a esfera de atuação do judiciário para proteger a sociedade de arroubos autoritários e líderes populistas. Tradução, né? A Constituição ampliou o poder do judiciário brasileiro para proteger o Brasil de Bolsonaro. Tá lá. Artigo, não sei o número, mas deve estar lá, ó. Esta Constituição está no poder Supremo para combater no futuro o Bolsonaro. Um dia o Bolsonaro vai ser presidente. Eu estou dando aqui, nós constituintes, estamos dando poder para vocês, que Bolsonaro está vindo por aí. O aumento da atuação de juiz na resolução de conflitos se deve, na sua visão, na visão do Messias, à escolha da justiça como meio preferencial para garantia dos direitos. Ele cita a reversão da condenação, de condenações na Lava Jato, a gestão do fica em casa na pandemia, a defesa das urnas, como exemplos de decisões racionais do Supremo. Muito racional. Lembra? Você proibido de trabalhar? Muito racional. Uma decisão 100% técnica. Destaca ainda que algumas delas colocaram a corte na mira de ataques do ex-presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores. Coloca ali aspas.
De toda forma, como resultado desse embate, o Supremo acabou tornando-se ainda mais central na arena política brasileira, reforçando suas credenciais como defensor da democracia. Para sustentar a ideia de que a judicialização crescente da política é um fenômeno global e se deve em parte às normas constitucionais do Brasil, Messias cita, entre outras fontes, artigo do próprio Barroso. Então não vai mudar nada. É um discípulo do Barroso. O ministro escreveu em junho de 2012, um ano antes de ser impostado no Supremo, texto no qual apresenta argumentos para justificar o aumento do protagonismo nos tribunais. Lá para as tantas, na tese do Messias está assim, ó. Entre 2012 e 2018, multiplicaram-se críticas da esquerda sobre o conservadorismo e o autoritarismo do Judiciário e do Supremo. Não tem crítica da direita. Ele não liga para a crítica da direita, que estariam atuando de maneira partidarizada em detrimento dos interesses do Partido dos Trabalhadores e dos próprios trabalhadores e movimentos sociais. Tá vendo aí, né? Tá atuando contra o PT. Contra o PT não pode. A própria prisão do Lula, bem como a negação do registro de sua candidatura em 2018, reforçam as censuras. Pronto, aí agora tá resolvido. Porque agora o Supremo é do PT. O Supremo virou 100% petista. Messias também defende o papel do judiciário de avalista de políticas públicas e de atos do governo. E destaca a possibilidade de reverter medidas do executivo. Os governos devem estar atentos aos movimentos do judiciário, uma vez que sentenças podem erodir a base tributária, reverter nomeações para determinados cargos, paralisar a implementação de políticas públicas e impedir ou postergar determinado investimento. Tudo isso daí, velho, o Supremo pode meter o dedo. E vai além. Na mesma tese ainda, Messias vê as Big Techs como causadoras de desinformação e monopólios. Ele queria estar na primeira turma, né? O Barroso não está na turma que vai jogar, então tá de boa. Mas se o nosso Messias estivesse nesse julgamento, com certeza também ia votar para tornar desinformação um crime. Ia se unir a Flávio Dino, Moraes e a Carmen Lúcia. Parte da tese se debruça sobre diversos fenômenos que, na visão de Messias, constituem ameaças para a ordem global. Um deles é a força das chamadas Big Techs. Rapaz. Ele responsabiliza essas empresas pela difusão em massa de mentiras, a radicalização política e a supressão de ideias divergentes. São as Big Techs que suprimem, né? Não é a Globo. Não é a Folha de São Paulo. Não é o Estadão, não é a Globo, que só tem ideias de esquerda. Ou dos liberais. Só tem espaço para os liberais e a turma da esquerda. Só. As redes sociais, que são os meios que ainda dão chance de outras ideias aparecerem, esses que são os vilões. Google, Facebook, Instagram são monopólios que não só impedem a competição econômica, como empregam seus vastos recursos para financiar estratégias políticas a fim de manter suas posições privilegiadas. As plataformas, segundo Messias, tiveram um papel na seção da direita na última década. É porque a direita não tinha voz, Messias. Minhas ideias não têm espaço, não tem eco na imprensa que você defende. Ele cita o Trump, o Milley e o próprio Bolsonaro. Ele também ser favorável a leis que estabeleçam um controle para as redes sociais e do uso da inteligência artificial. Então tá aí. Não tem melhora com o Messias. É um Barroso mais novo. É um Barroso mais novo. Talvez não queira falar tão empolado como é o Barroso, né? Tão pavão, mas é igual o Barroso. Aí tu corta pra gente falar disso daqui, pra gente voltar a falar desses processos como um todo, que eu ouvi ontem um vídeo do advogado do Braga Neto, que ele tá relembrando uma coisa que ele já falou algumas vezes, mas ele traz mais algumas informações extras, lá o Juca. Mas a Folha de São Paulo diz que essa semana teve um congresso para discutir sobre a democracia no Brasil. E aí os especialistas chegaram na conclusão que a democracia brasileira está instável. Aí você vai ver, né? Uma das pessoas que estava lá, que é a Maria Hermínia Tavares, ela é do SEBRAP, que é o grupo lá que o FHC fundou nos anos 60, 69, com o dia da Fundação Ford. E a Maria Hermínia Tavares de Almeida, ela é da Comissão Arnes. Ela estava presente no início da construção do golpe de Estado contra Bolsonaro, que a Comissão Arnes estava lá, mantendo diálogo com os parlamentares americanos, né? O fatídico ano de 2022, que até a CIA atuou contra Bolsonaro. Enfim, ela estava lá. Ela é uma das especialistas. Aí, né?
todo sob a coordenação dela. Ela estava lá, né, como coordenadora desse debate. E ela também é colunista da Folha. Enfim, em geral, a avaliação dos especialistas aponta para um cenário de instabilidade da democracia, com a importância crescente do Congresso e a diferença ideológica marcante entre legislativo e executivo. Eu pensei que eu acho que eles deveriam falar da importância crescente do Supremo, né? Não do Congresso. O seminário se iniciou com a explanação da professora de Ciências Políticas da UFRGS, Silvana Krause, sobre a atual representação partidária. Segundo ela, o cenário é de fragmentação crescente que espelha a instabilidade da democracia brasileira. Não acho que não tem nada a ver isso. Eu acho que a fragmentação crescente é exatamente, assim, por conta de emenda partidária. Porque os partidos de centro, eles não têm ideologia. Eles não têm lado. O lado deles é o poder. Tanto que o Ciro Nogueira tá aí. Até agora o Fufuca não foi expulso. Até agora o Celso Sabino não foi expulso do União Brasil. Fora os cargos, né? Que só perderam porque o Lula que demitiu. Assim, não tem lado, não tem ideologia nesses partidos. Então, assim, a fragmentação existe só por causa do fundo partidário, das emendas, da máquina que o Centrão tem. Porque não tem fragmentação. É um bloco único, que ora tá mais próximo do PT, ora tá mais longe. A única divisão real que existe mesmo é a direita, que é criminalizada constantemente. O Centrão raiz não tem hoje uma liderança nacional. Nunca, assim, não tem para muito tempo, né? Seus líderes estão em oligarquias regionais, num cenário de fragilização do bolsonarismo raiz e um bom momento para Lula. Imagina por que essa fragilização, né? Uma perseguição implacável. Em sua apresentação, ela mostrou como o uso de emendas contribui para essa conjuntura volátil, desgastando a imagem dos partidos do Congresso na sociedade. Na nova democracia, a maior parte da população não tem preferência partidária. A população nunca teve. Nunca teve. Eu acho que nunca na história desse país, eu tô sério, eu acho que nunca a população realmente se enxergou nos partidos políticos. Se enxerga em pessoas, mas nos partidos. Em sua intervenção, a professora de Ciências Políticas, Angelina Figueiredo, sublinhou a distância ideológica entre Lula e a maioria dos congressistas, algo que contribui para a instabilidade. Contudo, sua fala teve o objetivo de nuançar certas sentenças sobre a relação entre esses dois poderes. O orçamento positivo não instituiu o poder do controle do orçamento executivo, tornando-o refém. Nesse contexto conflituoso, o Supremo surgiu como uma das instituições mais decisivas para os rumos do país. O professor da Escola de Direito da FGV, Oscar Vilhena, refletiu em sua explanação sobre a erosão de autoridade enfrentada pela Corte. O protagonismo do Supremo, para ele, não foi uma usurpação de poder, como afirmado pelos críticos, estando previsto na Constituição. A mesma tese do Barroso, encampada pelo Messias. Essa é a academia. A Corte, segundo Vilhena, extrapola seu poder de atuação diante da omissão de outras instituições como a PGR, que é o que eles acusavam o Aras. Ah, não, temos que fazer porque o Aras não está fazendo o que tem que ser feito. Eles não aceitam o resultado, eles não aceitam divergência, então se não faz o que quer, tem que fazer. Precisamos transformar o Supremo em uma corte constitucional sem a competência criminal e os recursos pelos quais é responsável julgar, afirmou Vilhena, acrescentando que tal medida precisaria de uma emenda na Constituição, algo difícil de ser realizado no momento. Por isso, ele indica a necessidade de uma autocontenção do Supremo por meio de mais decisões tomadas em colegiado. Eles sabem que estão fazendo tudo errado, mas no momento não, o golpismo ainda está no ar, Bolsonaro. E aí eu trago o advogado do Braga Neto, né? Nossa. Mas ainda vai dar tempo de comentar de uma denúncia. Vê aqui o que diz o Juca. Eu disse o seguinte, que defender a esquerda tem mais charme do que defender a direita. E eu sofri isso na pele, né? Quando eu defendi o ministro Disseu, a imprensa era mais generosa, a academia era mais generosa. Eu me lembro da defesa que a academia fazia do direito de defesa, dos ritos processuais, do respeito, evidentemente, também a quem está sendo acusado, porque o acusado tem direitos. Neste caso, eu fiquei muito impressionado que a academia ficou em silêncio. Os advogados tidos como juristas, né? Porque é inacreditável, o ministro Flávio Dino disse isso na tribuna e eu achei interessante, a quantidade de juristas que apareceu nesse país, né? Advogados passando
o dia inteiro na Globo News comentando o caso dos outros, que tem até uma discussão se isso não é infração ética, né? Isso me incomodou? Não. Mas eu confesso que eu fiquei um pouco, às vezes, com uma certa vergonha alheia dessa omissão da academia, de alguns colegas, que não defenderam o direito de defesa, que defendiam lá atrás para a esquerda, mas para a direita não. Eu acho que você deveria ter ficado ofendido, seu advogado. Porque eu acho absurdo, sabe? Eu acho que realmente é uma ofensa a, sei lá, velho, o bom senso. A sociedade tá muito quebrada. Vocês acompanham isso mais do que ninguém. Pra um lado, vale tudo. Pro outro lado, não vale nada. Nada do que você vai fazer contra o PT vale. O PT é coitadismo sem parar. Aí tu vê, né? Tu vê como é o governo Lula, tudo o governo Lula faz. O silêncio, o apoio da imprensa. Aí corta pra direita. Ministério Público Federal abre inquérito contra Bolsonaro. Mais um. Por quê? Ai, a Mônica Bergamo é demais, viu? Ô, Mônica, a Folha de São Paulo não tem limite de caractere pra só 2 linhas, Mônica. Vou voltar aqui, ó. Tem um monte... Olha isso aqui, ó. 1, 2, 3. Tem 3 linhas aqui, Mônica. Por que tu não botou a palavra completa? Sabe? Por que, Mônica Bergamo, tu quer manipular as pessoas já com a manchete? Contra Bolsonaro por violência. Não é por violência. O primeiro parágrafo tá ali, ó. O Ministério Público Federal instaurou um inquérito civil para apurar possível prática de violência política de gênero. Por que tu não botou isso aqui na manchete, Mônica Bergamo? Aí tu se pergunta, o que foi que Bolsonaro fez? Bolsonaro aparece em vídeo publicado pelo seu filho Jair Renan, afirmando que não tem mulher bonita petista, só feia. Pronto. Não pode falar isso. Novo inquérito. Vai investigar o que isso aqui, gente? Vai fazer uma busca e apreensão? É pra ver o quê? Se Bolsonaro tem algum vídeo de petista dançando, né, fazendo ousadia no telefone dele. E que às vezes acontece quando estou no aeroporto, alguém me xinga, mulher, né? Olho pra ela e penso, nossa mãe, incomível. Pronto. Violência política de gênero. Novo inquérito. Deixa o Brasil. Deixa o Brasil, né? Aí tem que ser punido. Sem anistia. Sem anistia. Hashtag sem anistia. Polícia Federal avança em investigação sobre Malafaia. Pronto, Malafaia também tá aí, né? Tá no radar, rapaz. Na segunda, completam 2 meses da operação que apreendeu o celular, documentos e passaporte do pastor. O aparelho já passou por perícia. Malafaia é suspeito de integrar o núcleo que articulou os ataques ao Supremo e as negociações para que os Estados Unidos praticassem atos hostis contra o Brasil. Pronto. Se cuida aí, Malafaia. Vale tudo. Aí eu me pergunto, né, cadê os líderes religiosos desse país? Sabe, eu líderes, não tô falando de pastor não, porque pra mim aqui é um caso que a Igreja Católica também deveria comentar. Sabe, assim, qualquer pessoa de bom senso, de qualquer religião, Umbanda, Candomblé, Espírita, irmão, vocês acham que realmente faz sentido? Aí você vê como são as coisas, né? Bolsonaro precisou pedir para poder fazer uma festa de aniversário para a própria filha. Imagina como tá, né, as coisas. Eu não sei, eu falo para você, né? Todo mundo guarda. Traumas são normais, todo ser humano tem algum trauma. Às vezes a gente supera, às vezes não supera. Tem umas coisas que ficam com a gente, uns cacoetes, alguns medos, sabe? Quem já passou por muita dificuldade, sempre tem medo, né, de perder tudo. Por mais que a vida esteja relativamente estabilizada. Imagina como é que não tá a cabeça dessa menina, da Laurinha. Vendo o pai dela, vendo tudo que estão fazendo contra ele, sabe? Vendo a celebração de um aniversário. Sabendo que podia estar comemorando de outra forma. De outra forma, 15 anos. Sabe? O Bolsonaro teria dinheiro fácil para fazer uma festa mínima pra menina. Mas não vê, né? A relação com os colegas. Aí o Globo comenta, né? Brutal o que estão fazendo com esse homem. Pedir permissão para comemorar o aniversário da própria filha. Preso, incomunicável. Aí, bicho, vai tomar naquele lugar essa direita alternativa aí de 26. Com esse cara preso inelegível, eu prefiro pagar a multinha e me abster.
Eu não acho que esse é o caminho, sabe? Se abster. Eu acho que tem que votar ainda assim, até pra poder reclamar depois. Se votou bem, votou mal. Mas eu entendo o sentimento dessas pessoas. Eu não sou favorável, mas eu entendo o sentimento dessas pessoas. Aí o Eduardo Bolsonaro ontem também. Você vê a diferença de tratamento, esquerda e direita. Ontem a minha esposa viu um carro em uma postura incomum quando eu não estava em casa. Ela ficou com muito medo e eu voltei às pressas para casa. Graças a Deus, depois de apuração detalhada, constatamos que constatamos que não era uma ameaça à nossa família. Contudo, isso me faz pensar na extensão do mal que o regime de exceção fez e faz à minha família. Minha esposa é uma boa pessoa, nunca fez mal a ninguém, não merece viver em estado perpétuo de medo e apreensão. Ela não merece viver desconfiando de cada detalhe em comum e não corriqueiro de sua rotina. Essa é um lado da minha vida que não expõe em público, mas que marcará para sempre a vida de minha família. E aí imagina, as crianças estão pequenas por hora, às vezes não entende nada. Mas imagina, tu que é mãe, tu que me assiste que é mãe, ou tu que é pai também, tu tem teu filho. Tu já deve ter passado algum aperto, aquele momento que faltou dinheiro, aquele momento que tu não sabia, tu recebeu uma notícia ruim. Aí teu filho vinha falar contigo, tu extremamente preocupado, tu conversou com tua esposa, vocês dois conversaram entre vocês, ou tu conversou com tua mãe, com teu pai. Tu tava desesperado por dentro. E tu olha pra criança pequena te puxando assim, né? Aí vem te dar um abraço, aí quer brincar. Ninguém leva isso em consideração, velho. Ninguém tá nem aí. Ninguém fala, ninguém abre a boca, sabe? Ninguém se solidariza. Não tem nenhum tipo de... O povo finge que nem tá vendo isso que tá acontecendo. É melhor fingir que não tá vendo. A união da direita, né? A união da direita. Minha esposa perdeu o direito de ter paz de espírito, né? De viver sem preocupações com tirando seus jagunços, pois está sempre com medo da maldade que o regime de exceção é capaz de fazer. E já houveram casos, né? Na história de gente aí, às vezes raptada, levam para embaixada, depois extradita. Esse tipo de coisa muda para sempre a vida de uma pessoa. Eu só posso tentar mitigar isso, como homem e marido dela. Mas, infelizmente, jamais irei conseguir sarar essa ferida na alma dela. Aí imagina o cara tá na região do Texas, né? Aí vai lá pra Washington, outro estado. E aí? O cara sai de casa sem saber, velho. A mulher tá lá, a mulher com as crianças. E aí? E se uma coisa acontecer? Foi negada a ela ter uma vida normal. O regime de exceção brasileiro lhe tirou isso pelo resto da vida. Mas vocês irão pagar por esse e todos os demais crimes e crueldade que cometeram. Aí tu tem que aturar esse tipo de coisa. E não aparece ninguém para rebater. Ninguém para rebater. Essa semana gravei com o deputado Orlando de Bragança. Cobrei. Deputados falem. E eu não tô cobrando para falar dos Estados Unidos, não, da estratégia de lá. Eu tô falando de coisas como essa, ó. Eduardo Bolsonaro ataca aliados e dinamita opções da direita para 2026. Essa matéria aqui é da Globo. Bernardo Melo Franco é jornalista da Globo. Jornal O Globo, dessa semana. Agora, 17, anteontem. A Renato comenta, né? Rapaz, o tarifaço veio. Não foi por causa de Eduardo. Foi porque a elite financeira brasileira finge que nada está acontecendo, enquanto o país afunda em insegurança jurídica e perseguição política. Eles acham que estão protegidos. Mas quando o sistema cansar de perseguir youtuber, pipoqueiro e manicure, vai voltar a perseguir empresário e banqueiro como sempre fez. Mas, ainda tá falando de outro aspecto. Eu queria ver os deputados falando, ó, Eduardo não tá atacando nenhum aliado, não. Eduardo não atacou nenhum aliado. Eduardo se defendeu. No mínimo, uma defesa como essa. E se defendeu do quê? Do Valdemar, quando o Valdemar falou que Eduardo estava matando o próprio pai. Do Ciro Nogueira. Da Tereza Cristina. Mas ninguém aparece. Ninguém aparece para estender a mão. É por isso que saem matérias como essa, que a direita tá batendo cabeça. Se tivesse realmente uma união da direita, né, que tanto defende, a união é da boca para fora. União da direita é uma mentira. A união da direita é um conceito que só existe para você se blindar quando você faz uma cagada e você é pego. Aí você fala, vamos da direita, para de me criticar. Não tem união da direita. Conversa mole. E tá linda. Cadê a união da direita em torno de Eduardo? Aí tu vê, ó. Quem colar no bolsonarismo raiz não será presidente. Cadê o bolsonarismo raiz? É um fenômeno interessante. As pessoas que não têm voto desejarem decidir quem será o próximo presidente. Pior ainda é quem escuta e segue esse tipo de conselho. E acredite, ainda há aqueles que pagam por isso. Pois é, tem que pagar mesmo, véio, pra ouvir o Rodrigo Maia.
Brasil brasileiro, viu? Nosso Brasil brasileiro. Mas vamos lá. Vamos para a treta. Até agora não teve treta. Ontem, companheiro Chiquinho, fez um vídeo. Falou e não falou nada. Falou que meu dossiê é falso. Falou que alguém encomendou meu dossiê, não foi? É tipo iFood, né? O cara liga assim, ó, não, quero um dossiê com cobertura extra, um pouco de queijo. Não gosto de sou alérgico a cebola, né? 1 hora de duração. Eu quero com prints antigos da pessoa, notícias. Aí faz o pedido, né? Aí eu, opa, beleza, vou botar aqui anotar. Tá no forno já. Quero começar com isso daqui. Ó. O que é isto daqui? Tá aqui no título, ó. Justiça Eleitoral. Aí você fala, eita, é do Chiquinho? Não. É sobre outra pessoa. Certidão da composição completa. Ou seja, é uma certidão para mostrar a composição do partido. Um diretório. Qual partido? Partido Novo. Partido do Chiquinho. Aí aqui tá a data, né? Da vigência. Quem é o presidente do Partido Novo? Lá em Sinop. Lugar direita. André de Moraes Maximino. Ele é o presidente do diretório do Partido Novo. Ou seja, alguém que conhece o partido por dentro. Alguém que conhece as entranhas do Partido Novo. E o André entrou em contato comigo, rapaz, para me contar algumas coisinhas sobre o Chiquinho. O André entrou em contato comigo. Esse daqui é o André. E ele me relatou umas coisas que aconteceram aqui nesse episódio. E ele escreveu depois sobre esse episódio, né? Você vê até o Paulo lá também. O Paulo, só mesmo esqueci o nome. E ele faz esse episódio. Tem um vereador que também tá na foto e tudo mais. Mas vamos dar uma olhada no que é que ele falou, né? Ele falou comigo. E aí ele falou, pô, já postei até lá no Instagram. Postei a primeira vez. O Chiquinho apagou o meu comentário. Eu postei de novo e falei pra ele, não apague não, viu? Não apague não. Eu já senti que o André vai ser expulso. Do Partido Novo. Ele me contou também algumas coisas que rolaram lá dentro. Algumas divergências que já estão tendo. Me falou de uma prova que você tem que fazer para entrar. E que basicamente cobram que você seja um liberal, meu. Você tem que acelerar. Se você não acelera, você não pode fazer parte do grupo. E aí ele colocou assim, ó. Eu assisti o seu vídeo todo, rapaz. Vamos lá. Eu assisto o Kim todos os dias há mais de 4 anos. E confio plenamente em seus dossiês e argumentos. Confio também no Paulo Figueiredo, mas em você ainda não confio. Esses dias, olha o que o André diz. Esses dias eu enviei uma mensagem para você via WhatsApp com a foto que tiramos no dia do evento do Partido Novo em São Paulo. Comentei que naquele dia, Bolsonaro já estava em prisão domiciliar e sua resposta me chocou. Você disse, hey, tadinho. Eu considerei que naquele uso o tadinho soou como deboche. Uma forma de diminuir o Bolsonaro, tratando como alguém incapaz, fraco ou ridículo, com ar de falsa piedade. Eu vi esse print. Por que eu não vou colocar aqui? Porque eu não gosto desse negócio de botar mensagem privada. Mas eu me dei o direito de mandar para Eduardo Bolsonaro, Chiquinho. Me deu o direito. Eduardo Bolsonaro já recebeu esse print. Aí você se explica lá para ele, você que é amigo dele, né? Mas já mandei. Eu achei muito absurdo a forma também. O contexto, você falando do tadinho, soou como algo ruim, cara. Sabe que você é bem ruim. Eu mandei pra Eduardo já. Tá lá nas mãos dele. Aí você pode chorar de novo. E teve outra oportunidade em que eu critiquei uma posição sua sobre o apoio de Bolsonaro para Hugo Mota e Alcolumbre, como forma de ocupar espaço nas importantíssimas comissões. Você respondeu assim, ó, puxa saco de político. Veja seu país ir pro buraco por idolatria ao nome. O nome é Bolsonaro, né? Enfim, sou advogado, graças a Deus, muito bem sucedido. Não tenho rabo preso com ninguém, não dependo de político pra nada. Você tem um rabo preso com o Deltan sim, Chiquinho. Não fala isso não. E essa aqui é a postagem. O André me mandou também, ó. 29 semanas atrás. Sujeito nem... Não te conheço. Mas o que aconteceu já estava previsto. Não temos votos para eleger ninguém no Senado, muito menos na Câmara, mas a direita ocupou espaço, fica na tua. E tá ali, ó. Puxa saco de político, veja seu país ir pro buraco por idolatrar o nome. Pô, só porque o André tava defendendo a posição do Bolsonaro, né, velho? Rapaz, velho, que viagem. Minha indignação é porque em 6 anos a direita não conseguiu construir um nome viável. 6 anos lacrando na internet. O lacrador reclamando da lacração.
Sou advogado, graças a Deus, muito bem sucedido. Não tenho rabo preso com ninguém e não dependo de político pra nada. Olha lá, ó. Eu tenho... o Jair é de estimação, viu? Não venha falar mal do Jair, não, seu desgraçado. E aí depois ele volta, ó. E na sua explicação, sua aplicação que o Kim trouxe, tem pontos que você deixou de fora. Coletei os trechos. Não sou Bolsonaro, não sou Lula. Gostaria muito de ter a opção de um ou uma candidata alternativa. Se não quer votar no Bolsonaro, faça como eu. Pense que está votando no Guedes e nos bons ministros que esse governo tem. E estava esquecendo. No dia que fizemos a foto lá em São Paulo, que você estava com a camisa Free Bolsonaro, você disse que precisava agradar os seguidores de Bolsonaro, né? Que são na maioria bolsonaristas, né? Óbvio. Dizendo que seria candidato. Eu sou filiado ao Novo, mas 100% bolsonarista, coisa que você parece não ser. Não apaga esse comentário de novo. E aí o André me ligou ontem, tava na academia, me contou um monte de coisa, falou do que tava rolando. Ele falou, cara, tem a foto, tá aqui, etc. Rolou isso, rolou aquilo outro. Com certeza vai ser perseguido, né? Mas são por conta de pessoas como o André que as coisas adiantam. Pessoas que contam o que realmente tá acontecendo. Contam um plano. É muito fácil, gente, emular o discurso bolsonarista, sabe? Falou mal do Lula, fala mal do Moraes, isso, aquilo, outro, e já foi. Chiquinho nunca foi Bolsonaro. Nunca foi Bolsonaro. E o André me falou, cara, tava lá, eu lembro dessa foto, tá até um vereador atrás de mim, ele falou, eu não sei quem é o cara, depois ele mandou a foto lá, falou aqui, ó, que é um vereador, Rodrigo Marcial. Eu falei, é mesmo, o bicho tá bem mesmo. Esse é o Chiquinho. Quando ninguém vê. O candidato, Chiquinho. E calma que tem mais coisas sobre o candidato, Chiquinho. Aí ele fez uma postagem no Twitter ontem, né? Que ele não vai se acovardar. Lá. Torcer falso. Notícias falsas. Vamos entrar em notícias falsas. Aí a Anitta fala, né? Rapaz, um dossiê falso, com matérias da imprensa, com falas que você mesmo deu e com posts que você mesmo fez nas suas redes sociais, né? Mas é falso. Eu devo ter fraudado. Eu hackeei o Twitter, o Facebook dele e voltei no tempo. Como que eu fiz isso? É impossível. Não importa, esquece isso. Acredita no Chiquinho. Processa a imprensa e o teu social media, então, candidato. Pra quem não acredita em mim, pode assistir aqui. Ela fala, né? O doutor apagou o post, onde foi amplamente criticado, e resolveu voltar ao seu perfil para voltar a comentar, né, de Lula e Trump. A operação abafa do marqueteiro desesperado começou. Aí, rapaz, o Chiquinho, que gosta de falar que é falso, é falso. Aí surge os primos. Verde e amarelo. Primo do Zap. Foi lá ver o Chiquinho no Ticaracaticast, com bola e com carioca. Porque é falso, é tudo falso. Ele nunca foi advogado do Laranja do Youssef, não. Né, quem tava comentando ontem. Ele nunca foi. É tudo falso, né, Chiquinho? Vamos ouvir. Deve ser esse vídeo aqui, o Chiquinho vai falar que foi inteligência artificial. Estão manipulando a imagem dele. O problema é que o vídeo na íntegra tá no site do Carioca, né? Mas o site do Carioca foi... O canal do Carioca foi hackeado. A inserir esse vídeo mentiroso lá, né? Esse daqui não é o Chiquinho, é um sósia. Vamos ouvir o sósia do Chiquinho. Eu recorri de várias decisões do Sérgio Moro. Você defendeu quem lá? Eu defendi o Laranja do Alberto Youssef. Então, eu recorri de várias decisões do Sérgio Moro. Pro TRF. Fui lá, sustentei no TRF. Recorri pro STJ. Recorri pro STF. O problema é que esse processo... É legal, ele defende o cara e acusa de laranja do caralho. Acusado de laranja, caralho. Que advogado que você é, você defendeu quem? O Laranja. Eu defendi o Laranja. Eu falei assim, eu defendi o cara que foi injustamente acusado. Sim, mas ele foi absolvido. Eu sei, mas o Laranja é foda. Mas isso é ser um advogado bom. Defendeu o Laranja, ele foi absolvido. Eu defendi o Laranja faz muito tempo já. Isso que é ser um advogado bom. Defender um laranja e absolver ele. Rapaz, eu não dava pra ser advogado não, velho. Eu não dava, não. Eu não consigo defender o errado. Eu não ia conseguir ser advogado mais por nada nesse país, velho. Ê, Lele! Rapaz... Chiquinho. Rapaz, velho, como é que o povo cai na lábia desse cara, bicho? Quantos anos? Rapaz, assim, parece que o povo tem 10 anos de idade. Ah, Chiquinho. Vamos só terminar mais 10 segundos. O trânsito tá julgado já. Não, você falou. Eu defendi de um cara que injustamente foi acusado de laranja e eu consegui. O cara chegou no escritório, advogado que não é o seguinte, doutor. Chiquinho. Chiquinho. Aí Chiquinho candidato, rapaz. O Partido Novo já fez ali, né? Uma imagem.
15% dos votos, Senado. É por isso que então, o Oswaldo Eustáquio, que já tá jogando junto, falou que o Felipe Barros está no meio. O Chiquinho quer tirar a vaga do Felipe Barros. Já tá mexendo aí, né? Porque um candidato é o do Ratinho Júnior. E aí o outro é o Felipe Barros. Aí ele já quer tirar a vaga do Felipe Barros. Já tá ali, ó. A vaga é minha. Cheguei agora, você tá na janela. Aí a Anitta coloca assim, ó, 3 vivas para o marqueteiro. Ela colocou ali um print. Tá pequeno esse. Ela colocou esse print melhor, mais completo, né? Até dei um zoom aqui, você pode ver que Meta é o quê? É Facebook, Instagram. Pois bem, se você olhar nos últimos 90 dias, Chiquinho enfiou aí 7 mil reais. Olha, isso daqui, Chiquinho, tu deu sorte. Porque se tu fosse bolsonarista e tu enfiasse dinheiro pra aumentar o teu alcance, dispare em massa que seja, tu tava preso, pai. Mas tu não é bolsonarista e agora os tempos são outros. Mas isso aqui, durante o governo Bolsonaro, se algum de nós, bolsonarista, né, direito significante, fizesse, se a gente fizesse, a gente tava preso, pai. A gente tava preso, tu deu sorte. Tu deu sorte que tu é de esquerda. Tu é... Esquerda tu não é não, Chiquinho. Tu é advogado. Pronto. Tá ali, né? Será que vai ser candidato? Não sei, né? O cara gastar dinheiro pra se autopromover na internet. Estranho, né? Muito estranho, rapaz. Aí vamos continuar. Aí no final da noite de ontem, o povo continuou enchendo o saco do Chiquinho. Aí ele requenta mais uma vez, né? De novo, sempre o caso do Arthur. Aí coloca, de defensor da educação preso na Lava Jato. Conhece Arthur Machado. O trombadinha do dossiê do Google deve ter esquecido que seu tetinho é de vidro. Seus padrinhos políticos estão loucos para serem esquecidos pelo tempo. Então, cara, eu não tenho um padrinho político porque eu não sou político. Segundo o papai, e quando o Arthur fala assim, né, papai, quando o Arthur até aparece publicamente, quando eu conheço o Arthur, eu já tava assim, meu canal era grandinho o suficiente, já tinha muito mais de 500 mil. Até com mais de 700 mil inscritos aqui no canal no YouTube, já tinha mais de 1 milhão de seguidores no Twitter. Então, assim, isso não condiz, sabe? Não condiz. Mas é meu amigo mesmo. Tamo junto. E liga pro Arthur aí. Meta um processo pra ele me pagar, que eu tô até agora esperando o dinheiro. Essa desgraça que não me dá R$1. Processe o Arthur por mim. Cobre meu dinheiro. Vá lá. Execute aí, vá. A dívida aí que eu tô puto já com o Arthur. Esse caso aqui do Arthur já foi explicado de maneiras, vias diversas. Quem nunca viu aí, o Arthur até deu uma entrevista recente pro Dalto. Entrevista longa, falou bastante sobre esse caso. Eu recomendo. Você vai gostar dessa entrevista. Porque você vai entender mais o Brasil. Pessoas, nomes conhecidos, bancos. Dá um bisu lá. Dá um bisu, você vai gostar. Você vai achar. Pronto, é Arthur Machado, Dalto. Você vai achar uma entrevista longa que o Arthur deu só sobre esse tipo de assunto. A Pâmela fala assim, ó. Foi que tu é advogado, sai incriminando as pessoas assim. Você não sabe o que é lawfare? Aí a Anitta diz, né? Quando é com o cliente dele, é injustiça. Quando é dos outros, aí lawfare não existe, né? O Kim alugou um triplex maior do que o Lula na cabeça dele. O Kim Drácula vem na mesma linha. Engraçado que, pro Chiquinho, o sistema de tirania tem sempre razão. Todo mundo que já foi acusado de alguma coisa e depois absolvido é culpado. Menos os clientes dele. Se bem que ele falou do cliente dele, não, laranja, parece que era laranja mesmo. Esses sim os únicos perseguidos que existem. É muita disfarçatez. Mas sabe que eu gostei desse post dele. Porque esse post dele aqui não foi aleatório. Esse post dele aqui não foi aleatório. Isso daqui foi mais uma ordem do Deltan Dallagnol. E eu adorei porque o Chiquinho está ajudando a mostrar o que é a coleirinha do Deltan. Quem foi que inventou o termo trombadinha dos dossiês? O chefe dele. Oi, trombadinha do dossiê. Será que isso aqui é aleatório? O grupinho de Zap, né? Organizando. Foi o Deltan que escreveu aquele post? Ou só deu a ordem de incluir esse termo? Vocês estão entendendo de onde vem? Tudo parte de Deltan Dallagnol. Inclusive, um dos subtemas do Atlas de Fevereiro desse ano é o trombadinha dos dossiês. Tem um capítulo chamado Direita, Esquerda e Eleições, e tem um subtema, o trombadinha dos dossiês. Que quem também abraçou esse apelido, minha amada Madalene Laxo. O Deltan, assim como o Chiquinho, desvirtuou. Eu falei, aí Deltan, fala dos teus amigos que rodaram, porque os amigos dele rodaram. Quais? A turma da
Transparência Internacional que recebia dinheiro da USAID e o dinheiro da USAID acabou. E aí ele desvirtua tudo, ele não fala Transparência Internacional, diz que está sendo falsamente acusado e tudo mais. Mas a Transparência Internacional, seus amigos, continuam sim recebendo dinheiro dos Soros. E aí, curiosamente, a Madalene Laxo, que vocês conhecem muito bem, tá por trás da CPMI das fake news, trabalhou junto com a Ian para perseguir a direita, é amiga do Deltan. Nada disso é aleatório. Nada disso é aleatório. E eu tô cansado de brigar com os pets. Eu quero brigar com você, Deltan. Coloca a cara. Você que tá calado, Deltan, sobre esse tema, fala. Agora não pede onda direita, não. Toma um lado. Toma um lado aí do Chiquinho ou do Paulo Figueiredo. O Guilherme Kilter, 2 dias atrás, postou: eu te amo, Paulo Figueiredo. Não postou mais nada sobre o caso. Aquele silêncio que fala alto, né? Aquele silêncio ensurdecedor. Aí o povo relembrou mais algumas coisas, né? Lá vai o povo recuperando a postagem do Olavo. Deltan afirma que, durante a campanha eleitoral, Bolsonaro se apropriou da luta anticorrupção. Falso. Bolsonaro combate a corrupção por palavras e atitudes desde uma época em que Dallagnol não tinha nem entrado ainda na faculdade de Direito. Dallagnol afirma que a esquerda se caracteriza pelo combate à corrupção. Sim, não. Na década de 90, o petista que mais se notabilizou no combate à corrupção foi o Zé Disseu, ao mesmo tempo que montava o serviço de informações petistas, que depois lhe serviria de base para o mensalão. Dallagnol é um pouco mais apressado do que Zé Disseu. Mal começou a fazer fama de anticorrupto, já começou a apropriar-se da luta anticorrupção para favorecer a mesma facção política que roubou R$1 trilhão do povo brasileiro para ajudar a genocídio narcotraficantes. Ela publicou em 25 de agosto de 2019. Aí o Alex comenta, né? Os alunos do Olavo que hoje estão na Colina Deltan faltaram muitas aulas, né? Aí coloca o Malmole, o cara de bumbum de frango, o rasqueiro, tantos outros. Aí o Cauã me mandou esse daqui, né? Unir o time é bom, mas não com os jogadores do time adversário, né? Pelo amor de Deus, né? Tá feio, Chiquinho. Aí quem foi que saiu em defesa do Chiquinho? Olha a tropa. O Space. O perfil que criou, que distorceu o vídeo do Paulo Figueiredo. Aquele vídeo de 33 segundos que o Chiquinho posta. Aí vem esse perfil dono é o Kevin. Vou mostrar pra vocês uma coisa do Kevin. A Samanta é a mulher dele, o PC News, apoiador número 1 do Pablo Marçal, a turma da Brado Rádio, Baianinha, que já desejou a morte de Bolsonaro, essa cara também é ligada à Brado Rádio. A Rê que tá aqui, essa menina, ela duvido que ela apoie. A Lívia tá aqui só pra ouvir. Isso aqui é 100% bolsomínio. Enfim, e tá a galera lá. Aí tu vai olhar o dono do perfil Space Liberdade, que pegou aquele recorte malicioso do Paulo Figueiredo. Olha lá, ó. Genro do professor Olavo. Se o genro diz, está dito. Que é aluno do professor Olavo, já há algum tempo eu acompanho desde os saudosos Trout Speak, sabe? Olavo não saia xingando. Ele explicava, desenhava, depois explicava o desenho. Se tudo isso não funcionasse por da vigarista do opositor, aí sim ele esculachava. Jamais Olavo entrou em live ao vivo, desrespeitando no primeiro segundo que abre a boca, antes de qualquer argumentação, assim no primeiro contato. Tem rapaz utilizando o nome do professor como exemplo de forma para ser bonzinho equivocada. O engraçado é o Kevin reclamando. Mas se você parar para pensar, o Paulo Figueiredo não abriu a live do nada. Houve uma tentativa de contato, de diálogo e tudo mais. É só curioso, né? O momento que está acontecendo, o timing das coisas. Ah, Kevin. Turma se une, velho. É incrível. São os mesmos de sempre. Os mesmos de sempre. Agora eu adorei essa do Chiquinho, usando o termo do Deltan. É mais uma prova que quem manda é o Deltan. Tudo que tá rolando é o Deltan. Quem manda no Partido Novo, tudo Deltan. O homem da célebre frase: precisamos descolar do Bozo sem perder apoio dos apoiadores do Bozo. E as pessoas ficam achando, não é birra, não é, gente, vocês têm que acordar pra vida. Mas tá aí, Chiquinho. Defensor do laranja, Chiquinho. Ei, Chiquinho. E o meu tetinho é de vidro, né, Chiquinho? Dá que explode aí, mano. Revira a minha vida aí, vá. Mostre que eu não tirava o lixo direito dos banheiros. Vá, mostre lá. Que eu dava migué na hora de esfregar o chão. Vai me esfregar meu quê? Que eu já vendi relógio do AliExpress. Que eu já vendi whey
Protem sem pagar imposto no governo Dilma. O que mais que eu fiz na vida? O que mais que eu fiz de errado? Porque eu já bati minha irmã. Vá lá, vá. Eita, rapaz. Agora minha cara vai cair. Que eu já tranquei minha irmã no guarda-roupa. Vá lá, Chiquinho. Me dê exposed aí, vá. Ai, meu Deus, viu, gente? Eu não aguento uma coisa dessa. Quando é que a direita brasileira vai amadurecer? Até quando a direita vai aceitar, né? Uma farsa atrás de outra farsa. Um novo Pablo Marçal, um novo Valdo Eustáquio, um novo Roberto Jefferson, nova Sarah Winter. Tá aí. E só pra reafirmar, Chiquinho, Eduardo Bolsonaro aí sabe que você anda falando do pai dele quando ninguém tá vendo, viu? Aquele tadinho foi num contexto bem complicado, viu? Vou mandar os vídeos que eu dei pra ele lá no Telegram. Pode correr lá e ver de novo, se quiser. E eu fico por aqui. Deixa aquele grande beijo e abraço. Nos vemos amanhã. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui-me.